Bom dia na graça de Deus, aleluia. Que o Senhor vem conosco. Tem um pouco de reflexo de sol atrás, mas acho que dá pra ver, né? Normalmente algumas lives eu faço com imagem, outras sem imagem. Por quê? A gente precisa saber com o que a gente tá falando também, porque hoje em dia tá muito esse negócio de inteligência X, a inteligência Yara que eu falo, o chat daquelas 3 letras. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Até o chat lá sabe que só Jesus é o caminho. Mas você precisa pregar para almas humanas, porque robô não precisa se converter. Precisa se converter humanos. Vamos lá para a glória de Deus. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo, Helena. Facebook, Cristã Helena de Almeida. E a página que eu faço os vídeos Bíblia Diária do Facebook. E vamos lá, hoje é a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro é maravilhoso e eu vos recomendo a leitura dele. Glória a Deus e aleluia. Então vamos lá. Depois, quando foi exposto a filha do faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. Estevão, é porque eu já fiz a primeira parte, você tem que ver a primeira parte. Como é um capítulo bastante grande, eu dividi. O Estevão, um homem cheio de Espírito Santo, que foi escolhido apenas para servir as mesas na comunidade cristã, ok? Dividia o pão, tinha tudo em comum. Era o verdadeiro comunismo, era o comunismo cristão. Hoje em dia, você falar essa palavra, eles te joga pedra. Mas eu não estou falando do comunismo dos ateus, tem o comunismo dos ateus e tinha que ter o comunismo dos cristãos, mas ninguém quer mais dividir nada com ninguém. Gente, essa minha touca aqui, eu tô parecendo, deixa pra lá. Ah, velhinha, já sou velha mesmo. Eu já sou velha mesmo, gente. Já tem gente que já me acha muito vaidosa, só de ser assim, com a cara de velha. Então vamos lá, né? O Estevão, ele foi chamado para ajudar os apóstolos, que os apóstolos tinham que pregar a palavra, não podia lá ficar fazendo comida, repartindo na comunidade. Era todo mundo junto, comia junto, ok? Era o kibbutz que tem em Israel. Você pesquisa o kibbutz que tem em Israel. Primeira comunidade cristã. Aleluia. Que hoje em dia ninguém aceita mais, porque ninguém quer dividir mais nada com ninguém. Porque eu sou cristão, sou cabeça, eu vou fazer as melhores viagens, Agora, repartir o pão, tá complicado. Gente, eu tô fora do Brasil, mas não tô em turismo, não. Eu vim para ajudar minha filha. E ela que me ajuda a me manter. Vamos lá. Na graça de Deus Pai. Depois, quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. Então, o Estevão estava ali contando de cabeça, porque naquela época ninguém tinha Bíblia assim na mão igual tem hoje, e nem existia a Nova Aliança ainda, a primeira comunidade cristã não tinha Nova Aliança. Eles pregavam aquilo que tinha
do Velho Testamento que dava para ligar Jesus, eles pregavam. E aí eles entravam em Jesus de Nazaré, pregando. E ali, Estevão falou todo o livro de Gênesis ali, da história de Abraão. Ele começou, eu acho que ele começou de Abraão. E aí aqui ele já está em Moisés. Ok? Pregando. E a Bíblia aqui fala que Estevão tinha uma sabedoria tão grande, que ninguém conseguia vencer ele. Porque naquela época tinha muito esse negócio de vencer no debate. Ele queria vencer no debate, para sair orgulhoso. Eu consegui derrotar ele. Sabe essa história? Tem por aí, a internet tá cheia assim também. É? Muitos pentecostais, reformistas, pela internet fazendo debates. E aí, mas ninguém vencia o Estevão. Mas na realidade ele pregava. Não é que ele estava fazendo debate, ele não queria competir com ninguém. Ele só queria pregar. Às vezes você está pregando, as pessoas acham que você está disputando com alguém. Não, a gente só quer pregar o evangelho, falar de Jesus. Mas tem que falar, tem que ler a Bíblia, tem que explicar aquilo que a gente sabe, porque tem coisa que a gente nem sabe. E aí Estevão lá pregando, ninguém conseguia. Os doutores de Jerusalém, do templo, os fariseus, saduceus, eles não conseguiam derrotar Estevão. Tipo, derrotar para eles seria assim, fazer Estevão calar. Porque eles não queriam que chegasse, que ficasse falando do Messias de Nazaré. Aí, eles inventaram uns caras lá para fazer umas mentiras contra Estevão. Foi assim que eles mataram Estevão. Ok? Através da traição. Cubra-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livrai-nos. Gente. Não se iluda com esse mundo, não. Não se iluda. Dependendo de onde que eu viro o celular aqui, fica um reflexo mais forte. Vamos lá. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras. Então ele estava pregando, ele tinha começado de Abraão, já estava em Moisés, e Moisés explicando que Moisés tinha sido instruído em todo o conhecimento do Egito. Tinha muito conhecimento. Eles acreditavam em vários deuses ali no Egito. Acreditava que animal podia ser um deus. E eles tinham muito conhecimento. A gente sabe que o mundo espiritual existe tanto de um lado quanto de outro, né? Não vou aqui discutir, né? Tem o conhecimento do mundo, tem o conhecimento dado pelo inimigo, o inimigo de Cristo, okay? E da igreja de Cristo, okay? Que é o que vai governar no final, antes da volta de Cristo. Mas por enquanto, nós estamos aqui na liberdade do Senhor para pregar. Vem conosco, Jesus. Derrota o inimigo, Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus já derrotou. É só questão de cumprimentos das profecias do Eterno. Vamos lá. Aleluia. E aqui ele já tem Moisés, falou que Moisés foi muito instruído no Egito, com todo conhecimento. E aí ele fala assim: quando completou 40 anos, veio lisamente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ali, provavelmente, foi que Moisés ganhou a liberdade, com 40 anos. E como ele já sabia daquele povo que tinha lá, e ele sabia também que ele veio daquele povo lá, então quando ele ganhou a liberdade, ele foi visitar eles. Era em outra cidade. Era no Egito, mas era em outra cidade. Não era não onde Moisés estava. Ok? Moisés estava na casa de Faraó, no palácio do rei. Então ele foi lá visitar os israelitas.
as 12 tribos israelitas, ok? Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Essa tradição aqui é um pouco antiga, né? Então, ele viu que tinha um israelita sendo maltratado por um homem do Egito, um capitão, alguma coisa, né? Estava maltratando ali os israelitas estavam sofrendo muito, inclusive estavam clamando muito. Então, a Bíblia fala que Deus lembrou deles e mandou o socorro, mas primeiro aconteceu isso. Moisés viu aquilo e ainda demorou muitos anos ainda até Moisés vir tirar o povo, ok? Mas ali começou tudo. Moisés devia ser um homem muito forte e ele foi defender o israelita que estava sofrendo nas mãos do Egito, de uma pessoa do Egito, e ele foi que matou o homem do Egito. Moisés devia ser forte. Devia ter feito, como que é? Treinado forças marciais, eu não sei, gente. Eu sei que ele matou o Egito. Sou do Egito. Um egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. Então, ele já mostrou o desejo de ajudar. Quando a Bíblia fala irmãos, nem sempre é irmão de casa. Aqui fala das tribos de Israel, ok? Fala aqui das tribos. Okay? Então, aleluia, ele vai ali defender os israelitas, a Bíblia fala seus irmãos, né? Ele esperava que seus irmãos. Eu nem que a gente sabe que os irmãos de Moisés era Arão, era Miriam, que está citado na Bíblia, né? Mas aqui quando fala irmãos, está falando dos israelitas, em geral. E aí, ele achou que o israelita ia ficar do lado dele, não foi o contrário. O israelita não gostou dele, não gostou de Moisés, não. Mesmo estando sofrendo ali na mão do povo do Egito. Vamos lá. O ser humano é complicado, gente. Só Deus para entender nós. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam. Ok? Quando chegou lá no outro dia, que ele foi de novo visitar eles, não sei se foi no outro dia, na semana seguinte, no mês seguinte, eu não sei. Às vezes a gente pensa que as coisas assim na Bíblia aconteceu muito rápido e demora. Enfim, no dia, mas aqui diz dia seguinte. Pode ser o dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, não sei. Mas vamos lá conforme está escrito. No dia seguinte, 2 entre eles brigavam e ele procurou reconciliá-los. Amigos, aqui você vê que já chama de amigos. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais uns aos outros? Então, os israelitas eles se chamam de irmãos, independente de ser da mesma casa. Quando fala casa na Bíblia também, não está falando particular de dentro da sua casa, tá? Pode ser só das tribos, ok? E ele tentou reconciliar. Olha o que os israelitas fizeram. Mas os que que maltratava seu compatriota, ou seja, dos israelitas, entre a israelita com a israelita, o repeliu quem? Repeliu a Moisés. O repeliu.
quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Imagina, antes de Moisés tirar aquele povo, eles já estavam enfrentando Moisés. E depois lá no deserto, Moisés nem entrou na terra prometida, de tanto que aquele povo tirou as paciências de Moisés. Mas aquele povo que saiu do Egito também não entrou na terra prometida, ok? Só entrou os filhos deles abaixo de 20 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. Só os de 20 anos para baixo que entrou na terra prometida. Você já pensou nisso? Vamos lá. Porventura queres tu matar mim como ontem mataste o egípcio? Olha aí. Moisés, pensando que ele ia ajudar o povo dele, já logo levou essa. Não se iluda, não. Não fica aí pensando. Tem gente que quer ser aplaudido, querido, aceito. Moisés não foi aceito nem pelos próprios israelitas. Que ele também era um israelita. Vamos lá. O Senhor Jesus, então, nem se fala. Vocês conhecem a história do Senhor Jesus. Porventura queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E já tacou na cara de Moisés. Tu matou o cara lá. Você quer que a gente vá lá falar pro faraó isso? Tipo assim, sabe? Jogar direto, tá? A estas palavras, Moisés fugiu. Fugiu. Se Moisés fugiu, é porque Moisés viu que o negócio ia ser sério. Moisés viu que ele não podia confiar naquele povo. E que aquele povo ia dedurar ele. E ele, fugiu. A estas palavras, Moisés fugiu. E esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para o examinar. E a voz do Senhor lhe falou. Bom, cadê? Moisés fugiu. Peraí, aqui está muito resumido. Para ler a história melhor, tem que ler lá em Gênesis. Então, ele fugiu. Aqui ele fala que ele fugiu. E a estas palavras, Moisés fugiu. E esteve estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Mas também foi uma longa história ali em Midian. É que aqui está muito resumido. Mas em Gênesis conta melhor a história de Moisés. Final de Gênesis, ok? Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai. Olha, 40 anos já em Midian, Moisés já estava. Os filhos dele já deviam ser rapazes já, né? Tinha 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para examinar, e a voz do Senhor lhe falou. Apareceu quem, gente? Um anjo. Um anjo numa árvore. Ele vê aquele fogo lá, mas era um anjo. Um anjo também pode aparecer como um fogo. Um fogo. Normalmente o Santo Espírito também aparece como um fogo. Apareceu lá dia de Pentecoste. Aqui diz que era um anjo. E apareceu como um fogo na árvore queimando. Queimava, mas não queimava. Ok? Sarça ardente é uma árvorezinha que estava pegando fogo, mas não era esse fogo que a gente conhece da terra. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para examinar, e a voz do Senhor lhe falou. Oh, meu Deus, que o Senhor, que nós prestamos atenção quando o Senhor quer falar com nós. Porque foi através daquela sarça ardente que Moisés se aproximou. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já tinha se passado 400 anos lá no Egito.
Uns dizem que não tinha exatamente 400, mas enfim, os patriarcas todos já tinham morrido. Todos. Todos, todos. Os filhos de Jacó, que é os patriarcas também, todos já tinham morrido. Até José, todo mundo já tinha morrido. E aí Deus falou, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. Quando Moisés ouviu aquela voz, ele olhou para baixo e ficou só ouvindo. E ele começou a ficar com medo, porque ele nunca tinha ouvido uma árvore falar. De fogo. Uma árvore de fogo falar, ele nunca tinha visto. Mas ali tinha um anjo falando. E aquele anjo era um serafim, diz que o serafim que tem fogo. É pensamento de Helena, vamos lá. A Bíblia fala um anjo, gente, é um ser. Uns falam que é um anjo do Senhor, que é Jesus, inclusive. O Senhor Jesus é o representante, o anjo do Senhor, representante do Pai Eterno, que antes aparecia como anjo do Senhor. Eu não sei, pode ser o anjo que representa o próprio Filho de Deus. Eu não sei, Deus sabe. Tem coisa, gente, que é melhor a gente ficar em paz, deixar na mão do Senhor. Aí só discutindo, fazendo debate, salva ninguém. Vamos lá. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse, tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Isso aqui tem lições maravilhosas. Aqui é a pregação de Estevão, gente. Mas a gente volta lá no livro de Gênesis. E aqui já é no cristianismo, mas a gente volta lá no Moisés. 40 anos atrás, Moisés queria ajudar aquele povo. O povo não aceitou ele, rejeitou ele. Ele teve até que fugir. Depois de 40 anos, gente, 40 anos depois, gente, o povo ficou mais 40 anos sofrendo, porque não aceitou a ajuda de Moisés. Pensa. Meu pai do céu, me socorro. Aí, depois de 40 anos, aparece o anjo lá para Moisés e falou, agora tu vai lá tirar o povo. Agora era Deus que estava mandando. Agora já não era mais por conta de Moisés. Às vezes a gente quer fazer as coisas por conta da gente. Vem conosco, Jesus. Este Moisés que desprezaram, dizendo, quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe libertador pela mão do anjo, que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Ok? Então Deus falou, eu vou te enviar de volta para o Egito, Moisés, considera a aflição do meu povo, considere a aflição do meu povo, é Deus falando. No Egito, ouvi os meus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés, que desprezavam, dizendo, quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. E de novo fala do anjo. Então lá vai Moisés de volta para o Egito, mas agora com a ordem do Senhor.
Ele o fez sair do Egito, operando prodígios, milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por espaço de 40 anos. Lembra que Estevão está resumindo a história de Moisés, ok? Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Olha só a volta que Estevão deu. Contou de Abraão, a história de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas das 12 tribos, até chegar em Moisés, para poder dizer que Moisés falou: Deus vai enviar um profeta semelhante a mim, né? Não era igual, era semelhante. Porque esse profeta é o Senhor Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus de Nazaré é o Messias, é o Filho de Deus, ok? Um profeta como eu. Um profeta que vai obedecer ao eterno Deus. Não era um profeta que ia ser criado pela filha do faraó, mas esse profeta teve que passar pelo Egito também. Lembra que José fugiu com ele para o Egito? Ali Moisés, o faraó queria matar todos os meninos machos. Menino macho, menino é macho, né? Todos os meninos que nasciam, o faraó queria matar. E o Senhor Jesus, o rei Herodes, que representa o faraó também, do mal, primeiro anticristo da história cristã, queria matar todas as crianças, elas matou. E José e Maria teve que fugir com o Senhor Jesus para o Egito. Então, olha as semelhanças aí, ó. Moisés foi para a casa de Faraó no Egito, ser criado lá. O Senhor Jesus, os pais tiveram que fugir com ele pequenininho para o Egito. Passou um tempo lá, até o faraó morrer. Depois, quando aquele faraó morreu, entrou outro faraó, que era o filho daquele, mas já tinha meio que esquecido. Não, na cabeça dele eles tinham matado Jesus junto com todas aquelas criançadas que eles mataram em Belém, ok? Nunca mais se ouviu falar. Depois o Messias só foi aparecer depois de 30 anos. Que apareceu em público. Ficou lá em Nazaré com os pais. Ok? Aleluia, glória a Deus. Tanto que não tem nem, assim, contando. Tem os livros apócrifos que contam as histórias do Senhor Jesus depois que ele voltou do Egito, ficou morando em Nazaré. Aos 12 anos ele já foi no templo, já fez o bar mitzvahs. Depois que o menino fazia, acho que era de 12 para 13 anos. Depois que ele fazia o bar mitzvah, ele já era considerado um homem responsável, por isso que ele fica ali no templo, não seguiu os pais. Aleluia, glória a Deus. Isso a gente vai aprendendo com conhecimento, que a gente vai aprendendo com as pessoas que nós precisamos conhecer um pouquinho da história da religião judaica, para a gente entender muita coisa do Senhor Jesus, ok? Então vamos lá. Então, e aqui fala: ele os fez sair do Egito, operando prodígios de milagre na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por espaço de 40 anos. O Senhor Jesus também fez muitos milagres, ok? Só que o que a Bíblia conta é que foi 33 anos, não foi 40 anos. Moisés foi 40 anos. Por isso que tinha que colocar aqui, não como eu, é as traduções, gente. Tinha que colocar semelhante, porque não era igual. Mas vamos lá. A este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nos transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito. Ok? Aqui
Estevão falou. Olha o que Estevão falou. Foi esse Moisés que aos filhos de Israel Deus vos suscitará dentre vossos irmãos profetas semelhante a mim. Vou colocar assim. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto e com o anjo que lhe falara no monte Sinai e com os pais que recebeu a palavra de vida para nos transmitir. Okay? Estevão falando. Aqueles que trouxeram a palavra de Deus até os dias de Estevão, até os dias de Cristo Jesus. Okay? Nossos pais não lhe quiseram obedecer. Não quiseram obedecer o Senhor Jesus, ok? Nossos pais não lhes quiseram obedecer, mas o repeliram em seus corações, voltando-se para o Egito. Então, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, é como se eles estivessem voltando para o Egito. Mas literalmente teve um grupo mesmo que também voltou lá dos que Moisés levou, ok? Dizendo a Arão, faz-nos Deus que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito. As pessoas falam assim, imagina se Deus vai mandar alguém para o inferno. Gente, tem pessoas que elas não se sentem bem no céu, você acredita se quiser. Estavam lá reclamando com Moisés. Estava reclamando. Fez um bezerro. Tem pessoas que não podem entrar no céu, senão elas vão querer fazer idolatria no céu. Já não basta que tem na terra, né? Ô Senhor, livrai-nos no Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia. Misericórdia. Livra, Senhor. Nós, nossa casa. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo. E se alegravam diante da obra de suas mãos. Ok? Mãos humanas. Mãos humanas. Eles estavam acostumados a ver lá no Egito que tinha os animais deus, então já decidiram logo fazer um bezerro para ser o Deus deles. E esses caíram no deserto. A Bíblia fala que num só dia morreu 30 mil. Então, gente, que o Senhor nos livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na realidade, não foi nem só morreu, né? A terra abriu e foram engoliram. Eles ficaram vivos no inferno. Oh, Jesus, tem compaixão, Senhor. Tem compaixão. Tem compaixão do povo que ignora a Tua palavra. Isso aqui é Estevão pregando. Só para ver se aquele povo dava atenção para o Evangelho de Jesus de Nazaré. O objetivo dele era levar Jesus de Nazaré. Mas ele mostrou que ele conhecia a Torá. Ok? Que ele não era qualquer um, igual as pessoas achavam que ele era. Ele conhecia. Não é que, assim, os sábios, aqueles que vinham lá todos cheios de sabedoria, saduceus e fariseus, eles ficavam se debatendo com Estevão. E eles acharam que Estevão não sabia de nada. Eles achavam que cristão era gente burra. No meu entender aqui agora, vem na minha mente essa palavra. Nem devo usar essa palavra burra, mas que tinha falta de entendimento. Acho que agora dá para entender melhor, né? Eles achavam que os cristãos eram pessoas com falta de entendimento. E aí Estevão mostrou tudo para eles, que conhecia toda a história da Torá. Aí a história continua, terceiro capítulo, e eles acabam matando Estevão. Porque o religioso, incrédulo, que rejeita Jesus de Nazaré, que rejeita o Evangelho, que rejeita a obra de Cristo, eles se acham, mas eles estão rejeitando a palavra de Deus, do Eterno, de Hashem. Acredite se quiser. Eles estão, o apóstolo João, um judeu, o apóstolo João, que seguiu Jesus de Nazaré, ele falou assim: quem tem o filho tem o pai. Quer ter o pai? Creia no filho. Qual é a vontade do pai?
é que você creia no Filho. Então, eu creio no Filho de Deus. Vem comigo, Senhor. Proteja a minha casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vos abençoo, deixo por aqui e vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a live até o final. Quem vê o vídeo, quem for ver, eu o abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, com a bênção da saúde, com a bênção da paz e com a bênção da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos abençoo. A vocês, a minha casa. Amém. Até a próxima. Paz, shalom.